Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam preparados para 3 histórias sobrenaturais de pessoas que trabalham em ambulância. Bom, não são exatamente histórias e sim relatos. Então, peguem seus fones de ouvido, apaguem as luzes e venham comigo. Eu trabalho dirigindo uma ambulância. Eu sempre trabalhei no turno da manhã, mas já acabei sendo trocado para o turno da noite. O motivo é bem simples, um dos motoristas da noite simplesmente abandonou o trabalho. Ele não sofreu acidente nem nada do tipo. Ele apenas decidiu que não queria mais trabalhar numa ambulância e largou o serviço. Comigo assumindo o lugar dele durante um mês inteiro, tudo ocorreu de certa forma bem. Pessoas bêbadas e acidentes acontecem quase sempre, então não é uma coisa que está muito fora do normal. Até que após um mês de serviço e tudo ocorrendo até de certa forma bem, ocorreu um chamado até uma casa. Eu e a equipe nos aprontamos e, como eu dirijo a ambulância, fomos direto para essa casa. Eu notei que as casas daquela rua eram muito tranquilas e todas elas estavam com as luzes acesas e não era muito tarde da noite. Então foi até um pouco estranho. Assim que chegamos à casa, havia 4 pessoas lá na porta. Um homem, uma mulher, uma criança de aproximadamente 13 anos e uma senhora idosa. A ligação em questão foi porque a senhora estava se sentindo mal e com muitas dores no peito, então por isso que acionaram a ambulância. A equipe estava tentando convencer a senhora a entrar na ambulância para que pudéssemos levá-la ao hospital onde teríamos mais acesso a medicamentos, caso acontecesse alguma coisa, para que pudesse tratá-la rapidamente. Mas ela recusou. Ela disse que não ia a lugar nenhum e que queria ser atendida ali mesmo. Então toda a equipe entrou na casa. O rapaz que fica com a maca de repente saiu correndo de lá de dentro e pegou alguns materiais e levou para dentro da casa novamente. Após alguns segundos, eu reparei que a casa, que era de 2 andares, estava com a luz acesa no segundo andar. Quando eu olhei, eu vi que a senhora estava em pé, parada lá em cima da janela. E então o rapaz que cuida da maca foi correndo até a ambulância e pegou a maca e levou para dentro da casa. Eles colocaram a senhora e saíram com ela. Foi uma coisa muito estranha porque eu vi a senhora saindo, deitada na maca de dentro da casa, e eu também estava vendo ela em pé, na janela do segundo andar. Alguns minutos depois eu vi que a criança que estava na porta também estava no segundo andar. Enquanto isso, o homem e a mulher, que estavam na parte de baixo, estavam na porta da casa chorando. Passamos a informação de qual hospital a gente estava indo e pedimos para que eles fossem lá. Após 2 semanas, eu procurei saber sobre a senhora e sobre aquela família. E eu descobri que há cerca de alguns anos, eles perderam o seu filho. Ele acabou tendo um ataque cardíaco e acabou que morrendo na casa mesmo. Ele estava sozinho e a família toda tinha saído. Relato número 2. Meu nome é Lorena. Eu trabalho na ambulância há mais de 3 anos. Sempre vi coisas estranhas e vivenciei coisas que pode-se dizer que são paranormais. Algo que vivenciei há alguns dias me fez questionar a minha própria fé. Nesse dia, fomos acionados para uma emergência. Um acidente envolvendo uma moto e um carro. Na moto havia um jovem, no carro, um casal e seu filho. O motociclista acabou acertando a lateral do carro e voou metros de distância parando em um canteiro. Ele acabou acertando exatamente no banco de trás, onde estava o filho do casal. O homem que estava dirigindo acabou que perdendo um pouco do controle do carro e bateu num canteiro também. A mulher que estava no banco do passageiro não sofreu quase nenhum arranhão, e o homem que estava dirigindo acabou tendo seu joelho direito, uma fratura leve, mas nada muito grave. Não demoramos muito a chegar no local porque a pista estava totalmente livre e foi até bem perto de onde fica o hospital. Por incrível que pareça, quando chegamos no local, o maior desespero da mãe era que o seu filho não estava no banco de trás. A moto acabou acertando exatamente onde deveria estar a criança, mas, por incrível que pareça, a criança não estava no carro.
Como o pai não conseguia andar devido à fratura que ele estava, ele começou a gritar em desespero, querendo saber onde estava seu filho e pedindo por ajuda. Quando chegamos no local, a gente logo deu os primeiros atendimentos ao pai, já que ele estava mais ferido e machucado. A mãe estava consciente e estava super bem aparentemente, mas o problema era que a criança havia desaparecido. Eu de repente escutei a buzina da ambulância. Quando eu olho de canto de olho, eu vejo que o menino, ele estava dentro da ambulância. Ele estava exatamente no banco do motorista, parado, mexendo no volante, apertando a buzina como se ele estivesse brincando. Eu então corri até o garoto para ver se ele estava bem. A mãe entrou em desespero e ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Então perguntamos ao menino como que ele saiu de dentro do carro, o que tinha acontecido. Ele disse que viu uma luz branca e forte e que, quando ele piscou, ele estava sentado na ambulância. Ele não sabe como que ele apareceu ali, ele só sabe que ele estava ali. O garoto não tinha um arranhão, não tinha um machucado. E percebemos que o motociclista estava sentado na mureta. Ele deveria estar caído no chão e totalmente imóvel. Com a velocidade que ele bateu aquela moto, como ficou todo o destroço da moto, ele não deveria conseguir nem ficar de pé. Foi quando um dos paramédicos foram até ele e perguntaram o que estava acontecendo, se ele estava bem, se ele estava lúcido. Ele não estava respondendo e nem esboçando reação. E eu só estava observando de longe porque eu fiquei intrigada com aquilo. De repente ele começou a andar para o meio da pista e desapareceu. O motoqueiro estava ali em pé e ele simplesmente desapareceu. Então quando a gente chegou até o canteiro, onde o corpo dele deveria estar, já que ele bateu no carro na lateral, o corpo dele estava totalmente retorcido. Era impossível que ele estivesse vivo. Naquele momento, eu senti um frio percorrer a minha espinha. Toda a equipe no final daquele atendimento disse a mesma coisa que eu, que aquele lugar não era um lugar bom. Por incrível que pareça, aquele garoto conseguiu sair e se salvar, mas o motociclista não. A imagem está até hoje na minha cabeça. E é assustador só de pensar. Mas isso é uma coisa que eu acabo tendo que encarar toda vez que eu saio para esse trabalho. Relato número 3. Eu me chamo Felipe. Eu trabalho no turno da manhã em uma ambulância. Eu tive que atender diversas chamadas de emergência, desde um arranhão causado por uma queda de bicicleta até uma fratura exposta. Há um tempo atrás estava chovendo muito e acabou ocorrendo um deslizamento bem próximo aqui ao hospital. Algumas casas que ficam ao redor da montanha e dos morros acabou que sendo totalmente soterradas. É claro que eu e muitos outros fomos acionados, fomos até lá e ajudamos muitas pessoas. Só que muitas vidas se foram naquele dia. Eu lembro bem que, quando chegamos no local, havia várias ambulâncias, corpo de bombeiros, polícia. E uma coisa que me deixou muito assustado naquele dia foi uma ambulância totalmente preta que estava no local. Parecia que ela simplesmente estava ali e que ninguém se importava com a presença dela, ninguém se incomodava com o fato daquela ambulância ser totalmente preta. Após uns 3 minutos encarando e tentando reconhecer alguém que estivesse dentro, mas foi impossível porque ela não era só escura e preta do lado de fora na sua pintura, mas do lado de dentro também. Assim que começamos a atender as pessoas que estavam machucadas, eu reparei que tinha pessoas também entrando para dentro daquela ambulância. Só que as pessoas que estavam entrando para dentro daquela ambulância toda preta eram as pessoas que já estavam sendo dadas como mortas. Muitos vão achar que eu fiquei maluco, outros já disseram que eu estava vendo coisas, mas eu tenho certeza do que eu vi. Porque enquanto uma daquelas pessoas estava entrando na ambulância, ela olhou diretamente para mim e simplesmente subiu como se já soubesse o que estava acontecendo e o que tinha acontecido e o porquê de não ter ninguém tentando ajudá-la. E isso tudo ocorreu durante o dia. O sol estava brilhando, havia parado de chover e o sol estava brilhando, então não era de noite, não era uma sexta-feira 13,
Não era Halloween, Dia das Bruxas, nem nada disso. E esse foi um dos dias que eu mais tremi em toda a minha vida. Porque assim que eu cheguei em casa, todo aquele pensamento ainda estava na minha cabeça, aquela visão daquela ambulância ainda estava na minha cabeça. Eu sei que isso pode parecer muito estranho, e é realmente, mas a gente sabe que sempre pode acontecer uma coisa muito bizarra com um de nós a qualquer momento. E foi isso que aconteceu comigo no meu trabalho. Esses foram os 3 relatos de pessoas que trabalham em ambulância. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, comentem aí embaixo. Deixem o like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, meus amigos.